o senhor Romildo Júnior do Grêmio e vamos registrando os outros representantes dos clubes brasileiros. Passo a palavra agora ao senhor consultor da Organização das Nações Unidas, da ONU, na Copa e coordenador de projetos da Fundação Getúlio Vargas, o senhor Pedro Trengrose. O senhor dispõe de 10 minutos. Bom, boa tarde, senhor presidente, deputado de lei, autor do requerimento, parabéns pela iniciativa. Eu queria começar dizendo que cada um desses temas que a gente vem abordando nessa comissão merece uma audiência para si, porque são tão complexos e tão extensos que fica difícil abordá-los num mesmo momento. Sobre a dívida, deputados, senhoras e senhores, eu vejo um filme passar novamente aqui à minha frente que me lembra as discussões da Timimania, porque naquela época se prometeu acabar de uma vez por todas com o problema das dívidas fiscais dos clubes do Brasil, e isso só não ocorreu porque a Caixa Econômica não conseguiu arrecadar o valor que ela mesma previu quando sentou com os clubes para conversar sobre a Timimania. Ela apresentou uma expectativa, entre aspas, conservadora, de arrecadar 520 milhões de reais no primeiro ano, que por diversos fatores não se concretizou. O resultado disso é que a Timimania, como produto, não foi capaz de arrecadar o que a Timimania, como programa de recuperação de créditos dos clubes, precisava para que o parcelamento fosse honrado. Agora, o mais grave disso tudo é o seguinte: para aderir ao programa da Timimania, os clubes foram obrigados a confessar suas dívidas. Ou seja, o governo prometendo arrecadar 520 milhões de reais por ano, o que pelas contas dos clubes pagaria o parcelamento que eles estavam se comprometendo, foram obrigados a confessar suas dívidas que estavam discutindo no judiciário e em instância administrativa, e o governo não cumpriu sua promessa, porque a Timimania não arrecadou os 520 milhões. Então agora fica fácil a Procuradoria da Fazenda Nacional, o governo, apontar o dedo para os clubes, cobrando uma dívida que eles confessaram num acordo com o governo, que arrecadaria 520 milhões de reais no primeiro ano com a Timimania, e não arrecadou. Como é agora que o governo pode cobrar dos clubes uma dívida que os clubes confessaram, acreditando na promessa do próprio governo de arrecadar 520 milhões de reais por ano no primeiro ano da Timimania? O que nunca aconteceu. E não é por falta de competência da Caixa Econômica, porque ela faz um jogo chamado Mega Sena, que arrecada 6 bilhões de reais por ano, que numa única extração da Mega Sena, a Mega Sena da virada, arrecada 6 vezes mais do que a Timimania arrecada o ano inteiro. Um único sorteio da Mega Sena arrecada 6 vezes mais do que a Timimania arrecada o ano inteiro. Por que isso? É por uma razão muito simples. É porque na Mega Sena divide-se menos. E aí se foca no produto Mega Sena porque ele é o mais rentável, é uma decisão de mercado. Querem resolver a dívida dos clubes com uma canetada só? É simples. É só vincular o percentual que hoje sai do produto Timimania para o parcelamento à Mega Sena. Está resolvido com uma canetada. A gente já sabe que a Mega Sena é um produto vencedor, é um produto que dá certo, testado, comprovado, não tem estimativa nem conservadora, nem não conservadora. E a gente para de enxugar gelo com essa discussão. O que não pode é o governo sentar com cada um dos clubes brasileiros, prometer que vai arrecadar 520 milhões, convencê-los a confessar sua dívida, porque eu me lembro bem a época, eu representava o Flamengo no Clube dos 13, na comissão jurídica do Clube dos 13, e fomos fazer uma experiência com a Procuradoria da Fazenda Nacional para saber quantos clubes deviam. A gente procurou a cada órgão, queremos pagar a dívida, quanto é? Nenhum respondeu até hoje, porque eles não sabiam. Tinha lá uma série de processos, uma série de problemas, o Márcio Braga conta isso, porque ele viveu pessoalmente essa experiência. Então, os clubes confessaram essa dívida que eles estão cobrando agora, acreditando nessa promessa que não foi cumprida, e nós precisamos levar isso em consideração na hora de cobrar essa dívida dos clubes. Sobre o financiamento das séries B, C e D, eu queria trazer uma reflexão que é a seguinte. Nos últimos 20 anos, a gente vive uma consolidação
da CBF enquanto instituição que comanda o futebol brasileiro. Em 1987, Eurico lembra bem porque estava lá presente, a CBF declarou publicamente que não tinha dinheiro para organizar o Campeonato Brasileiro. O Clube dos 13 foi criado, organizou a Copa União e a CBF de lá para cá se transformou... Então, ele não estava lá. Enfim, o Vasco estava lá. O Vasco estava lá. O Vasco estava lá. E hoje a CBF, de lá para cá, é uma entidade que não só se consolidou financeiramente, já não precisa de dinheiro de lugar nenhum, é uma entidade que vive com as próprias pernas, que tem uma receita considerável. A seleção brasileira, que de 1970 até 94 não ganhou nenhum título relevante, de lá para cá ganhou 2 Copas do Mundo, disputou todas as outras de igual para igual, e, além disso, o Campeonato Brasileiro, que até 2002 nunca foi disputado 2 anos seguidos com o mesmo formato, hoje completa 10 anos como uma competição de sucesso, que pode melhorar, sem dúvida nenhuma, mas que é muito melhor do que o campeonato que não acontecia ano a ano até 2002. O que falta fazer? Qual é a agenda do século XXI? É justamente diminuir essa distância entre a CBF rica e os clubes pobres. E é preciso, sim, um choque de gestão para resolver o problema dos clubes, como disse o nosso presidente do Flamengo, mas também é preciso que haja compreensão das autoridades que esse é um processo que precisa ser construído a várias mãos, é um processo coletivo. A responsabilidade não é só do clube, não é só do governo, não é da CBF, e é preciso buscar um diálogo para que se consiga encontrar soluções para isso. Porque nós estamos agora, às vésperas da Copa do Mundo, e não aproveitamos o fato de pagarmos a conta da maior competição da FIFA e exigirmos dela contrapartidas para problemas concretos do futebol brasileiro. Muito se fala aqui no calendário. Pois bem, o problema do calendário não é que o clube grande não consegue excursionar. O problema do calendário é que o Brasil tem 800 clubes de futebol profissional e só 100 jogam o ano inteiro. Os outros 700 clubes jogam em média 4 meses e meio por ano. 4 meses e meio por ano. E não se discute essa base da pirâmide que não tem atividade o ano todo, que poderia gerar, segundo as estimativas da Fundação Getúlio Vargas, 600 milhões de reais por ano a mais na economia do país e 30 mil novos empregos. E a solução para esses clubes passa necessariamente pelo campeonato estadual. Agora, não é o campeonato estadual do Rio de Janeiro, do São Paulo, é o do Acre, o de Roraima, o do Amazonas. Aliás, o Brasil tem 27 estados, dos quais apenas 10 vêm participando da Série A do Campeonato Brasileiro. É um campeonato brasileiro que tem 10 dos 27 estados do país. Então, é preciso pensar o futebol brasileiro como um todo e não simplesmente sob a ótica dos clubes grandes que têm condições de excursionar e de fazer pré-temporadas e de falar de globalização e de grandes craques. E essa discussão não pode se resumir a série B, C e D do Campeonato Brasileiro, porque séries A, B, C e D são apenas 100 clubes dos 800 que o Brasil tem. Por fim, a Copa do Mundo não pode passar por aqui deixando o futebol brasileiro para trás. Nós precisamos exigir da FIFA contrapartidas para discutir o calendário pela Conmebol. É um absurdo que primeira fase da Libertadores e Copa Sul-Americana sejam menos rentáveis para os clubes brasileiros do que as partidas do Campeonato Paulista, do Campeonato Carioca. Como é que se quer discutir o calendário esquecendo que os clubes brasileiros são obrigados a jogar em estádios na América do Sul quase toda que não passariam na inspeção de nenhuma autoridade brasileira? Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, colocando em risco não só a saúde do atleta pelos campos horrorosos, mas também por altitudes acima de 2.750 metros sem a devida aclimatação, e também com estádios precários, com arame farpado dividindo a torcida do campo, com torcidas hostis que não têm condições de se comportar pela América do Sul com os clubes brasileiros, com o poder de investimento que a gente tem, e a Conmebol vive lá no Paraguai, acima da lei de tudo e de todos, e agora, com a Copa do Mundo no Brasil, talvez nós tivéssemos condições de exigir que a FIFA sentasse conosco para discutir os problemas do futebol brasileiro, porque se há um legado que nós ainda podemos buscar junto à FIFA para a Copa, não é
aeroporto, não é mobilidade urbana, não é metrô, nada disso. É a transformação do futebol brasileiro para o século XXI. Porque se a CBF hoje é uma entidade independente, não depende do governo, não tem nenhuma relação com qualquer verba pública, uma coisa é verdade, ela está sujeita aos regulamentos da FIFA. E a FIFA depende do governo brasileiro para realizar a Copa do Mundo. Então, cobremos da FIFA o que seja necessário fazer para que o futebol brasileiro possa ser repensado durante a Copa do Mundo, porque essa é nossa grande oportunidade para mudar a cara do futebol no Brasil. Muito obrigado. Obrigado ao senhor Pedro Tengrose pela sua contribuição e pela sua explanação. Registro rapidamente também, mais uma vez, o senhor Emílio José Alves de Silva, da Juventude, do Juventude Esporte Clube, do senhor Felipe de Souza, do Guarani, o senhor Israel Vieira da Silva, do Guaratinguetá, o senhor Walter Bittencourt, do Macaé, o senhor Ernesto Garcia, do Oeste Futebol Clube, o senhor Maurício Gagliotti, do Palmeiras